Grávida mudou-se para a casa nova que havia comprado e descobriu uma verdade horrível. Olá a todos. Aproveitem esses momentos de relaxamento enquanto assistem. Isabel Souza, recém-grávida de seu marido, Roberto Silva, havia acabado de se mudar para uma antiga casa de 3 andares com arquitetura do século XIX, localizada na zona norte de São Paulo. O portão de ferro rangeu ao se abrir, revelando um pequeno pátio alagado. Isabel desceu do carro, puxou o casaco para mais perto do corpo e se virou para o marido. Meu Deus, Roberto, esse cheiro! Você está sentindo? Ela fez uma careta. E deve ser porque a casa ficou fechada por alguns meses. Daqui a pouco eu abro todas as janelas para ventilar, respondeu Roberto, com a mão tremendo ao tentar destrancar a porta da frente. Eles entraram, e imediatamente uma lufada de ar frio e úmido atingiu seus rostos. O cheiro de mofo parecia impregnado em todas as paredes. A fraca luz que atravessava os vidros empoeirados mal permitia ver o chão de madeira rangente a cada passo. As paredes estavam cinzentas, manchadas, parecendo a pele de alguém doente. Isabel estremeceu. Você tem certeza? A gente vai mesmo morar aqui? Ela perguntou, a voz carregada de hesitação. Você sabe que não conseguimos comprar nada dentro da cidade. Com o nosso orçamento, essa era a melhor opção. Você vai se acostumar, eu prometo. Roberto tentou sorrir. Isabel assentiu levemente, embora um desconforto lhe pesasse no peito. Ela não conseguia explicar porquê, mas desde o momento em que pisou naquela casa, sentia que havia algo errado. Naquela noite, jantaram pão com presunto na cozinha fria e bagunçada. Roberto conversava e contava sobre o trabalho, enquanto Isabel permanecia em silêncio. Quando o marido foi tomar banho, ela caminhou sozinha pela casa. No primeiro andar, havia 3 quartos, uma sala ampla, um pequeno escritório e uma biblioteca. Foi a biblioteca que a atraiu, o único cômodo que parecia ter sido preservado. Estantes que iam até o teto, cobertas de poeira, mas intactas. Ela passou a mão cuidadosamente pelas lombadas dos livros, quando a luz amarelada revelou algo estranho. Lá atrás da estante oeste, parecia haver um espaço vazio. Isabel inclinou a cabeça, franzindo a testa. Tentou empurrar levemente a estante. Nada. Observando melhor, notou uma rachadura na madeira da base como se já tivesse sido movida antes. Tomando coragem, recuou e empurrou com força as 2 mãos. Um obão surdo ecoou. A estante se deslocou ligeiramente, revelando uma porta baixa de madeira avermelhada, destrancada. Roberto? Ela chamou alto, mas só ouviu o som da água correndo no banheiro. Isabel agarrou a maçaneta de bronze enferrujado. Suas mãos tremiam, de frio e de um pressentimento inexplicável. A porta se abriu, revelando uma escada de pedra antiga que descia. Sem luz. Sem claridade. Apenas escuridão e um frio que parecia subir das profundezas da terra. Ela hesitou por alguns segundos, depois voltou para pegar o celular e ligar a lanterna. Quando a luz fraca iluminou os degraus, um cheiro forte de mofo, madeira podre e algo metálico invadiu suas narinas. Tapando o nariz, ela começou a descer. O porão era estreito, abafado, com teto baixo sustentado por colunas de aço enferrujado. Ela vasculhou com a lanterna e o coração disparou. Merda, e murmurou. Na parede de pedra à esquerda, havia marcas de arranhões por toda parte. Como se unhas ou garras tivessem sido usadas para rasgar aquela parede centenas de vezes. Os sulcos eram longos, profundos, irregulares, e em alguns pontos, havia manchas escuras de origem incerta. Isabel se aproximou e tocou um dos arranhões. Um arrepio percorreu sua espinha. Então, ela notou um pedaço de tecido preso numa fenda, um pedaço de suéter cinza, apodrecido. Roberto! Vem aqui embaixo um instante! Gritou, com a voz trêmula. Roberto desceu, ainda com o cabelo molhado, vestindo um roupão. O que foi? Olha essas marcas. Parece que alguém ficou preso aqui e tentou escapar. Roberto apontou a lanterna, franzindo a testa. Pode ter sido um gato selvagem ou um rato grande.
Você está exagerando. Rato? Rato que arranha desse jeito? Ela o encarou. Você acabou de se mudar, num dia de chuva. Deve estar tensa. Dorme uma noite aqui e amanhã tudo parece melhor. Isabel ficou em silêncio. Sentia-se ignorada, desacreditada. Mas dentro dela, o incômodo crescia. Quando se levantou para sair do porão, o celular se apagou. A escuridão engoliu tudo. Amor. A luz. Ela chamou. Roberto ligou a lanterna do celular, mas a iluminação era fraca, não alcançando além de poucos passos. Deve ser a bateria. Vamos subir, amanhã eu vejo isso. Subiram as escadas em silêncio. Isabel sentia como se algo a seguisse de perto. Um sopro gelado. Um sussurro indistinto. Virou-se nada. Naquela noite, Isabel não conseguiu dormir. O vento uivava pelas janelas, a chuva tamborilava no telhado como dedos ritmados. Ela olhava Roberto dormindo profundamente, cheia de dúvidas. Na manhã seguinte, Isabel decidiu ligar para uma velha amiga, Lúcia Nunes, arquiteta e especialista em restauração de casas antigas. Lúcia, está ocupada? Preciso que venha ver a casa nova. Tem algo errado. Estou trabalhando em Ouro Preto, mas se for urgente, vou aí à tarde. Me manda o endereço. Naquela tarde, Lúcia chegou. Era uma mulher pequena, energética, com cabelos curtos e olhos atentos. Uau, essa casa é do fim do século XIX. Pedra natural, estrutura de madeira original e mais com problema sério de umidade, comentou ao caminhar pelo térreo. E o porão? Tem algo estranho lá? Isabel perguntou. Lúcia pegou sua lanterna profissional e desceu com cautela. Examinou cada arranhão, cada rachadura. Isabel, você tem certeza de que ninguém morava aqui antes de vocês? Não sei. Roberto comprou por uma imobiliária. Disseram que estava abandonada desde o começo do ano passado. Lúcia franziu a testa e apontou um pequeno buraco no teto do porão. Isso é uma saída de ventilação antiga. Mas a grade foi cortada. Alguém tentou se comunicar com o lado de fora ou fugir. Isabel engoliu seco. Você acha que alguém foi mantido preso aqui? Lúcia não respondeu de imediato. Fotografou com uma câmera profissional, depois olhou para a amiga. Não quero te assustar, mas há algo muito errado aqui. Vou verificar os registros da casa e o histórico na prefeitura. Obrigada, Lúcia. De verdade. Lúcia apertou sua mão e voltou para o carro, deixando Isabel sozinha na entrada do porão. Ela olhou para a escuridão abaixo onde os arranhões ainda estavam cravados na parede e mais uma vez sentiu como se olhos invisíveis a observassem. No dia seguinte, ainda com chuva fina, Isabel puxou a estante novamente, com cuidado para não deixar sinais. Quando abriu o acesso ao porão, parou. A lanterna do celular agora estava totalmente carregada, e ela desceu com mais firmeza. O porão ainda exalava mofo e frio. Mas desta vez, algo novo chamou sua atenção. No canto direito, perto de uma grande coluna de ferro, havia um baú de madeira coberto de poeira. Isabel se aproximou, as mãos suadas. O baú tinha uma tranca enferrujada, mas ela forçou até ouvir um estalo. A tampa se abriu com um rangido prolongado. Dentro, havia objetos antigos, papéis, alguns cadernos de capa de couro, e uma foto preta e branca dentro de um saco plástico. Estranho, e murmurou, com a mão trêmula. Na foto, uma família de 4 pessoas, um pai, mãe, 2 filhos. Mas o que gelou Isabel não foi a composição da imagem, e sim o olhar do homem ao centro, olhos fundos, como se atravessassem o papel desbotado. Uma expressão fria, quase, e hostil. Atrás da foto, uma inscrição borrada, de Júlio Santos 1978. Júlio Santos? O antigo dono? Ela sussurrou. Isabel abriu os cadernos. Eram diários. O primeiro começava em fevereiro de 1976. A letra era caprichada no início, mas tornava-se apressada e trêmula nas páginas seguintes.
Ela folheou em silêncio. Eles prometeram que me protegeriam. Mas eu não confio. Ontem, o carro preto apareceu de novo. Helena está com medo. Eu também. Não posso deixar transparecer. Ninguém pode saber. Se eles descobrirem que estou escrevendo isso. Algumas linhas estavam riscadas com força, quase rasgando o papel como se o autor tivesse enlouquecido. Isabel virou as páginas mais rápido, o pânico crescendo. Perto do final, leu um trecho que a fez gelar. Helena disse que eu devia confessar, mas é tarde demais. Eles estão vindo. Esta noite, vou esconder tudo. Se alguém encontrar isso, por favor, não fique aqui. Ela fechou o caderno com força, a palma da mão suada. Isabel? Onde você está? A voz de Roberto ecoou do andar de cima. Isabel respirou fundo. No porão. Estou olhando umas coisas antigas. Roberto desceu, fazendo careta. Por que essa obsessão com esse lugar? Você precisa descansar, de verdade. Olha isso. Isabel mostrou o diário e a foto. Estava no baú. É do Júlio Santos. E ele parece ter vivido algo terrível. Essa casa não é o que parece. Roberto pegou a foto, olhou rapidamente e deu de ombros. Antigamente, muita gente escrevia diários assim. Acho que ele era só paranoico. Isabel recuou, decepcionada. Você não vê nada estranho? Não sente o olhar desse homem na foto? Roberto suspirou. Vamos lá, não deixe a imaginação te dominar. Essa é só uma casa velha. Nada mais. As palavras de Roberto fizeram Isabel se sentir como se estivesse gritando para o vazio. A solidão infiltrava-se nela, junto com um medo cada vez mais palpável. Ela guardou tudo de volta no baú e subiu em silêncio, sem dizer mais uma palavra. Naquela noite, Isabel ligou para Lúcia, a voz trêmula. Lúcia, e eu encontrei os diários de Júlio Santos. Ele sabia que estava sendo vigiado. Talvez a família dele não tenha desaparecido ou por acaso. Lúcia ficou em silêncio por alguns segundos antes de responder. Estou procurando os registros, mas muitos documentos foram perdidos. No entanto, descobri uma pessoa que pode ajudar o Sr. Gabriel Oliveira, zelador do Cemitério da Consolação. Ele morou perto dali desde os anos 70. Pode ser que se lembre de algo sobre a família Santos. Você pode ir comigo até lá? Amanhã cedo eu passo aí. 6 horas, tudo bem? Obrigada, Lúcia. Ao desligar o telefone, Isabel permaneceu sentada no escuro. A luz da sala tremeluzia, como se fosse queimar. De repente, sentiu um frio cortante, como se uma corrente de ar gelado passasse por trás de si. No espelho da penteadeira, ela viu por um instante o reflexo de um homem parado atrás dela. Virou-se bruscamente e não havia ninguém. Não, e não pode ser, e ela deu alguns passos para trás. As luzes se apagaram de repente. O cômodo mergulhou na escuridão. Isabel gritou. Roberto! Roberto! Ele correu do quarto, com a lanterna acesa. O que foi? Você não viu? No espelho, e tinha um homem. Roberto olhou ao redor. Não tem ninguém aqui. Talvez você esteja sonhando acordada. Vou verificar o disjuntor. Mas Isabel sabia que o que viu era real. A sensação de estar sendo observada, aqueles olhos, aquele olhar gélido como na fotografia, tudo parecia reviver. Na manhã seguinte, Lúcia a buscou com sua velha caminhonete. As duas dirigiram por mais de 40 minutos até o Cemitério da Consolação. O lugar era úmido e silencioso, cercado por ciprestes encharcados. Gabriel Oliveira era um senhor magro, de barba branca, curvado, usando um chapéu preto. Quando Isabel mencionou família Santos, ele parou de repente. O que disse? Júlio Santos? Sim. Eu moro na casa número 14 da Rua das Flores. Ele era o antigo proprietário? Gabriel abaixou o olhar, a voz mais grave.
Eu me lembro deles. Eram estranhos. Em 1978, a família simplesmente desapareceu. A polícia investigou, mas não encontrou nada. Só que o quê? Isabel prendeu a respiração. Antes do desaparecimento, vi Júlio discutindo com 3 homens estranhos bem na rua. Um deles estava armado. A polícia disse que era boato, mas eu sei o que vi. Lúcia interveio. O senhor sabe quem eram esses homens? Gabriel balançou a cabeça. Não. Mas depois disso, a casa foi trancada. Ninguém teve coragem de entrar. Isabel olhou para Lúcia. Em seus olhos, a mesma conclusão daquilo não era imaginação. No caminho de volta, Isabel sussurrou. Se Júlio foi ameaçado, e a família não desapareceu por uma maldição, e então o que aconteceu? Lúcia colocou a mão no ombro dela. Vamos descobrir. Mas você precisa ser forte. Aquela casa e ainda guarda muitos segredos. Isabel assentiu, o olhar endurecido. Ainda assustada, mas agora desperta a verdade estava esperando para ser desenterrada, e ela era quem devia fazê-lo. Isabel acordou às 3 da manhã, com o coração disparado como se tivesse tido um pesadelo. No escuro, tateou o celular, a tela não acendeu. Acionou o abajur, nada. O quarto estava mergulhado num silêncio assustador, só interrompido pelo som persistente da chuva no telhado. Roberto? Ela sussurrou, a voz rouca de medo. Mas ele dormia, roncando suavemente. A luz não acendia. O celular não ligava. Isabel saiu devagar para o corredor. A escuridão engolia tudo, só um pouco da luz da lua atravessava a cortina fina. Ela deslizou a mão pela parede e desceu as escadas, o coração acelerado, as mãos trêmulas. No térreo, viu que a luz do corredor também estava apagada. Tudo parecia ter tido um apagão completo. Quando passou pela biblioteca, ouviu um som vindo do porão como um leve arranhar e depois silêncio. Isabel ficou paralisada. Engoliu seco, prendeu a respiração. 1 minuto. 2. Nada mais. Recuou, passo a passo, sem ousar respirar alto. Na manhã seguinte, Roberto ligou o disjuntor e balançou a cabeça. Estranho. Não houve curto nenhum. Está tudo normal. Pode ter sido um apagão local, só por um momento. E voltou sozinho? Isabel o encarou. E pode ser, respondeu ele, mas seu olhar confuso mostrava que nem ele acreditava completamente. Isabel não disse mais nada. Voltou à biblioteca, encarando a porta pequena que levava ao porão. Ainda não teve coragem de entrar novamente, mas o som da noite anterior ecoava em sua mente. Naquela tarde, uma vizinha bateu à porta, uma mulher de cerca de 50 anos, cabelos castanhos cacheados, suéter azul. Ela sorriu com gentileza. Olá. Sou Carolina Gomes, moro no número 12 ao lado. Vi o carro de vocês dias atrás e vim cumprimentar. Isabel, aliviada por ver alguém anormal, a convidou para entrar. Obrigada por vir. Eu sou Isabel, e este é meu marido, Roberto. Após algumas cortesias, Carolina tomou um gole de chá e olhou ao redor. Nunca pensei que alguém fosse se mudar para esta casa. Isabel franziu o senho. A senhora sabe algo sobre ela? Carolina olhou para ela e disse devagar. Só histórias antigas. A família que morava aqui e sumiu. A senhora conheceu? A família Santos? Os vi algumas vezes. Júlio parecia estranho. Sempre desconfiado. Uma vez, vi ele cavando o quintal à noite. Isabel e Roberto trocaram olhares. Carolina continuou. Um dia, a casa ficou trancada. Ninguém mais viu a família. A polícia investigou, mas concluiu que haviam se mudado sem avisar. Mas eu não acredito. Na noite em que sumiram, ouvi gritos. Isabel sentiu um calafrio. A senhora já entrou aqui depois disso? Nunca. Todos evitavam.
Dizem que esta casa é amaldiçoada. Roberto sorriu, nervoso. Talvez as pessoas só tenham imaginação fértil. Carolina se levantou e olhou diretamente para Isabel. Não estou pedindo que acredite. Mas se vir algo estranho, não tente explicar. Confie no seu instinto. Depois que ela foi embora, Isabel permaneceu em silêncio por muito tempo. Subiu devagar, pegou o diário antigo de Júlio na estante. Virou até a última página, releu uma frase que já tinha visto mas não compreendido antes. As vozes sussurram na escuridão. Quem as ouvir, jamais deixará de ouvi-las. Aquela frase martelava em sua cabeça como um feitiço sombrio. Naquela noite, Isabel decidiu gravar o que acontecia no quarto enquanto dormiam. Colocou o celular sob o travesseiro, ativou o gravador e fechou os olhos. Na manhã seguinte, ouviu a gravação. No começo, apenas o ronco de Roberto. Mas por volta das 3h26, em meio ao silêncio, surgiu uma voz sussurrante. Deixe-nos ir. Seu coração quase parou. Repetiu o trecho. Era claramente uma voz baixa, quase ao lado do travesseiro. Mas no quarto só estavam ela e Roberto. Isabel pulou da cama, foi até o banheiro onde ele escovava os dentes. Você falou alguma coisa dormindo ontem? Não. Por quê? Eu ouvi uma voz estranha na gravação. Roberto franziu a testa. Isabel, você está se deixando levar demais. Acho que precisamos de uma pausa. Você quer voltar para São Paulo por uns dias? Isabel olhou, como quem busca cumplicidade. Mas o olhar de Roberto era só de preocupação e impotência. Ela desviou o rosto e guardou o celular no bolso. Ela não voltou para São Paulo. Em vez disso, foi ao encontro de Lúcia. Você tem certeza de que era uma voz humana? Lúcia perguntou. Eu não estou imaginando coisas. Gravei, você pode ouvir. Lúcia ouviu a gravação. Seus olhos também se tornaram sérios. Precisamos rever a planta da casa. Pode haver passagens secretas ou cômodos escondidos. Conheço um especialista em casas antigas, Daniel Martins. Vou ligar para ele. 3 dias depois, Daniel chegou, um homem de cerca de 40 anos, barba por fazer, camiseta cinza, carregando medidores de campo magnético, câmera térmica e mapas topográficos. Depois de examinar o porão e o térreo, voltou à biblioteca e apontou para a parede atrás da estante. Esta parede tem um espaço oco. Mas não consta na planta original. Isabel arregalou os olhos. Você quer dizer que tem um cômodo escondido? Possivelmente. Vou escanear com imagem térmica. Daniel ligou o aparelho e passou pela parede. Na tela, surgiu uma área retangular esfumaçada. Exato. Há um espaço vazio do tamanho de um quarto pequeno atrás da parede de pedra. Lúcia olhou para Isabel, séria. Precisamos abrir um buraco e ver o que há lá dentro. Foi quando Roberto entrou. O que vocês estão fazendo? Vão quebrar a parede da casa? Isabel respondeu. Precisamos saber o que tem ali. Eu não quero viver em uma casa com segredos assim. Roberto balançou a cabeça, mas não impediu. Daniel pegou a furadeira e cuidadosamente fez um pequeno buraco na parede. Após alguns minutos, ele inseriu a câmera endoscópica pela fresta. Droga, e ele recuou. O que foi? Isabel perguntou ansiosa. Daniel acoplou o telefone à câmera e mostrou para eles. Na tela, havia um cômodo pequeno, cercado por paredes de pedra, sem janelas, sem luz. No centro, uma cama de ferro enferrujada. Nas paredes, havia novamente marcas de arranhões. E no canto, a luz da câmera revelou uma cadeira com cordas amarradas. Debaixo dela, um objeto pequeno embrulhado em pano parecia um brinquedo infantil esquecido. Isabel sentiu como se o mundo desabasse. Virou o rosto e cobriu-o com as mãos. Lúcia disse. Alguém foi mantido preso ali. Isabel sussurrou. Não é que foi.
Pode ser que e ainda tenha algo que nunca saiu. Na manhã seguinte, o céu estava encoberto como sempre, uma névoa espessa cobria a estrada que levava até a casa de Isabel. De repente, a campainha tocou. O som fez Isabel estremecer. Ela olhou o relógio, 8h47. Quem poderia estar ali a essa hora? Ela foi até a porta. Um homem estava parado ali, alto, magro, aparentando pouco mais de 50 anos. Usava um chapéu de feltro preto, um sobretudo longo e sapatos enlameados. Seus olhos fundos encararam-na diretamente. Bom dia. A senhora é a nova proprietária desta casa? Ele perguntou, a voz rouca mais clara. Isabel assentiu. Sim, sou Isabel. E o senhor é? Miguel Costa. Eu morei aqui. Não nesta casa, mas em frente. Eu conhecia o Júlio. Os olhos de Isabel se arregalaram. Ela o convidou para entrar, com o coração acelerado, entre o medo e a curiosidade. Sentaram-se na sala. Miguel permaneceu ereto, sem encostar-se à cadeira, olhando ao redor da casa como se examinasse cada detalhe. Por fim, voltou-se para Isabel, a voz grave. Eu sei que não devia ter voltado. Mas quando vi as luzes acesas nesta casa depois de tantos anos e não consegui ficar longe. O senhor conhecia Júlio Santos? Isabel perguntou baixinho. Miguel assentiu, o olhar ficando sombrio. Ele não era um homem bom. No começo, todos pensavam que fosse um empresário respeitável, com uma esposa bonita e filhos educados. Mas por trás dessa fachada havia crueldade, egoísmo e uma ambição sem limites. Eu li o diário dele. É estranho. Parece que ele estava sendo perseguido. Isabel abriu o caderno e mostrou algumas passagens. Miguel olhou de relance e suspirou. Ele se colocou naquela situação. Nos anos 70, Júlio se envolveu com um esquema financeiro ilegal. Lavava dinheiro para um grupo criminoso do Rio de Janeiro. Mas foi ganancioso, escondeu dinheiro, traiu os comparsas. Quando tudo veio à tona. Eles vieram atrás dele? Isabel sussurrou. Não só o atrás. Eles queriam sangue. Lembro da noite, era dezembro de 1978. Chovia muito. Vi 3 homens estranhos entrarem nesta casa. As luzes ficaram acesas a noite toda. Depois, tudo apagou. No dia seguinte, ninguém nunca mais viu a família Santos. Isabel engoliu seco. Deixou o caderno no colo, apertando as mãos. A polícia não investigou. Miguel sorriu de canto. Júlio tinha dinheiro, tinha conexões. Quando desapareceu, consideraram como o desaparecimento voluntário. E o tempo passou e todos esqueceram. Isabel se lembrou do som na gravação. Alguém foi mantido preso nesta casa. Naquele cômodo secreto atrás da parede. Encontramos cordas, manchas de sangue antigas e um brinquedo de criança. Miguel se virou para ela. Pela primeira vez, seus olhos mostraram verdadeiro horror. Eles prenderam alguém aqui? Eu não sei. Pode ter sido um dos cobradores ou talvez alguém da própria família, castigado. Miguel ficou em silêncio, depois disse. A senhora deveria ir embora. Este lugar não é para quem tem consciência. Isabel franziu a testa. O senhor acha que eu posso simplesmente ir embora, depois de tudo que descobri? Alguém sofreu aqui, alguém pediu socorro. Eu não posso virar as costas. Miguel balançou a cabeça lentamente. A senhora é corajosa mas também imprudente. Não siga o mesmo caminho que Júlio. Ele se levantou, caminhou até a porta. Antes de sair, virou-se. Um último conselho. Se ouvir sussurros à noite não responda. Mesmo que chamem seu nome. E foi embora, deixando Isabel paralisada no meio da sala fria. Naquela noite, Roberto chegou tarde, após uma reunião em São Paulo.
Isabel estava sozinha na biblioteca, a cabeça girando com tudo o que Miguel havia contado. Lembrava-se de cada palavra, cada olhar distante, cada passo que ecoava sob o assoalho como se viesse do passado. Mais uma queda de energia. Exatamente às 23 horas. Desta vez, Isabel não se assustou como antes. Ligou a lanterna, pegou o celular reserva e desceu direto ao porão. O caminho estava escuro e úmido. Ela parou diante da parede atrás da estante, onde ficava o quarto secreto. Encostou o ouvido. Nada. Bateu 3 vezes. Silêncio. Mas então, ouviu um leve arranhar. 1, 2, 3 vezes. Ela recuou. Pela primeira vez, sua coragem vacilava de verdade. Respirou fundo, ligou o gravador do celular. Nada. Estava prestes a se virar quando... Isabel. Ela congelou. Aquele chamado foi sussurrado, vindo da parede. O som parecia o vento entre fendas de pedra, mas ela ouviu seu nome claramente. Quem está aí? Ela gritou. Nenhuma resposta. Correu escada acima, o coração disparado. Quando Roberto abriu a porta e a viu pálida, ele a abraçou. O que aconteceu? O que você ouviu? Isabel sussurrou, os olhos fixos no chão. Me chamou pelo nome. Roberto a apertou nos braços, mas não disse nada. Sabia que, naquele momento, nenhuma explicação faria sentido. No dia seguinte, Isabel e Lúcia se encontraram novamente com Daniel. Vou tentar abrir a parede para acessar aquele cômodo, disse Daniel. Mas vou precisar de ajuda. Pode levar o dia todo. Lúcia chamou um amigo restaurador, Samuel Pereira, um arqueólogo experiente. Ele chegou com ferramentas delicadas, postura séria e metódica. Ao cumprimentar Isabel, Samuel disse: ouvi o que Lúcia contou. Isso vai além da arquitetura. Estamos diante de um fragmento da história sombria. Isabel respondeu: então precisamos desenterrá-lo. Seja o que for que esteja lá embaixo. À tarde, parte da parede de pedra foi demolida. O cômodo oculto se revelou lentamente, luz adentrando um espaço escuro que ficou fechado por décadas. No canto, Samuel encontrou uma pilha de arquivos parcialmente queimados. Na capa lia-se, Confidencial Janeiro de 1978. Dentro, havia autorizações bancárias, cópias de contas estrangeiras e uma carta manuscrita de Júlio. Não posso mais confiar em ninguém. Nem mesmo Helena. A verdade precisa ser enterrada aqui. Se alguém encontrar isso, peço perdão. Nós cometemos crimes. Isabel segurou o papel trêmula. Agora, ela já não sabia mais quem era a vítima e quem era o culpado. Lúcia disse baixinho. Talvez Helena nunca tenha desaparecido. Talvez ela tenha sido mantida aqui e por Júlio. Isabel exalou. E talvez, seja ela quem sussurra nas noites. O som das ferramentas ecoava pela sala secreta atrás da biblioteca. Samuel e Daniel se revezavam com instrumentos especializados, ampliando a abertura da parede. Isabel observava cada detalhe pela moldura escancarada, marcas de cordas nas pernas da mesa, manchas de sangue já secas no chão e, no canto, e uma pilha de papéis apodrecidos, envoltos em tecido antigo. Temos que ser cuidadosos com isso. Qualquer pressão pode destruir tudo, alertou Samuel, colocando as luvas e manuseando com cuidado cada camada de pano. Ele entregou a Isabel um maço de papéis amarelados, com as bordas chamuscadas. Ela os abriu, tremendo. Eram faturas, extratos de contas estrangeiras, comprovantes de transferências bancárias. Nome do beneficiário, Júlio Santos. Banco, Banco do Brasil. Lúcia olhou por cima do ombro de Isabel. Ele desviou dinheiro para o exterior. Em grandes quantidades. Samuel completou. Veja as assinaturas. Alguns documentos não têm só a de Júlio. Isabel levantou o olhar. Quem mais? Um tal de Felipe Ferreira. Outro, Henrique Ribeiro.
Ambos eram sócios da empresa Construções Santos em 1976. Isabel franziu a testa. O nome Ferreira e eu vi na biblioteca municipal. Ele foi preso em 1981 por fraude financeira. Samuel voltou-se para o canto da sala, onde havia um cofre enferrujado. Tentou abrir nada. Vai precisar ser cortado. Enquanto Daniel preparava o equipamento, Isabel se abaixou e pegou o último papel do monte. Era uma carta, escrita às pressas, com tinta azul já borrada. Se alguém encontrar isto, não confie em ninguém que já viveu aqui. Não confie em Roberto. Ele sabe. Isabel ficou paralisada. Não pode ser, murmurou. Lúcia arrancou a carta das mãos dela. Isabel, você tem certeza que isso não é um engano? Não. Essa caligrafia é de Júlio. Faz parte do mesmo monte de documentos que ele deixou. Mas por que mencionar o Roberto? Daniel parou o que fazia e se virou. Você disse. Roberto? Isabel engoliu em seco e assentiu. Samuel olhou para ela, cauteloso. Existe alguma chance de seu marido ter tido contato com os Santos? Mesmo que indiretamente? Isabel se levantou bruscamente, como se tivesse levado um tapa. Ele nunca disse nada. Ele só falou que encontrou essa casa por estar barata e perto do trabalho. Lúcia colocou a mão no ombro de Isabel. Não quero levantar suspeitas, mas você precisa perguntar. Isso não é mais brincadeira. À noite, Isabel estava sentada na sala, com as mãos no colo, cabeça baixa. Quando Roberto entrou e pendurou o casaco, ela não se mexeu. Você ficou na biblioteca o dia todo? Ele perguntou, com voz suave. Sim. Descobriu algo novo? Muitas coisas. Mas tem uma que quero perguntar diretamente. Roberto parou por um instante, o olhar ficando alerta. O que quer saber? Você conheceu Júlio Santos? O ar ficou pesado de imediato. Roberto demorou alguns segundos para responder. Não. Nunca conheci esse homem. Você tem certeza? Porque nos documentos que encontrei, há uma anotação: não confie em Roberto. Ele sabe. Roberto ficou surpreso, depois soltou uma risada sarcástica. Mais dessas bobagens nos papéis velhos? Isabel, você está obcecada. Eu não estou louca, Roberto, ela gritou, os olhos marejados. Eu não aguento mais. Cada noite sem luz, os sussurros, as manchas de sangue, os documentos bancários, e agora seu nome aparece neles? O que mais você está escondendo de mim? Roberto apertou os braços da poltrona, o rosto pálido. Você está me acusando com base em papéis rasgados de 40 anos atrás? Tudo bem. Eu vou contar. Mas não diga que não avisei. Isabel ficou paralisada. Roberto a encarou diretamente. Eu sabia que esta casa pertencia a Júlio. Porque eu sou sobrinho de Helena, esposa de Júlio. Minha mãe e ela eram primas. A família proibiu qualquer menção a eles após o desaparecimento. Mas quando vi esta casa à venda, soube que precisava comprá-la. Por que você escondeu isso de mim? Isabel tremia. Porque eu não queria te assustar. E porque eu precisava descobrir o que realmente aconteceu com eles. Então, você sabia sobre o porão? Sobre o quarto secreto? Não. Eu só sabia que a casa havia sido interditada. Mas quando você começou a descobrir, eu temi que, se contasse, você fosse embora. Isabel levantou-se, lágrimas escorrendo. Você não entende. Eu não tenho medo do passado. Eu tenho medo de mentiras. E você me fez perder a confiança em todos. Ela subiu as escadas, batendo a porta do quarto. Na mesa, um caderno diário de Júlio virou suas páginas sozinho. Isabel se aproximou, as pernas trêmulas. A página parou em um trecho. Eu não posso deixar Helena partir. Ela sabe demais. Ela ameaçou chamar a polícia.
Eu não tive escolha. Abaixo da frase, uma mancha de tinta vermelha fresca se espalhava. Não, e Isabel sussurrou. Júlio matou sua esposa. Ela cobriu a boca, as lágrimas fluindo incontrolavelmente. Na manhã seguinte, Samuel chegou com informações que havia pesquisado nos arquivos criminais de Campinas. Encontrei uma cópia de uma carta anônima enviada à Guarda Civil em 1982. O autor, que se identificou como o Mateus, afirmou ter visto Júlio trancando Helena no quarto sob a biblioteca. Isabel ficou em silêncio. Quem é Mateus? Talvez o antigo jardineiro. Mas a carta não tem sobrenome completo. A polícia não agiu por falta de provas. Lúcia interveio. Mas agora temos. Temos evidências físicas, documentos bancários e aquele quarto. Samuel assentiu. Quer que eu contate as autoridades? Isabel olhou ao redor da casa. A parede de pedra havia sido aberta, o quarto não era mais um segredo. Mas dentro dela, ainda havia um vazio profundo. Ainda não. Preciso de mais uma coisa. Preciso saber onde Helena realmente morreu. Samuel franziu a testa. Você acha que o corpo dela ainda está na propriedade? Eu não acho. Eu sinto. Lúcia assentiu levemente. Nós vamos procurar. Mas você precisa estar preparada. Isabel os encarou, determinada. Já perdi a confiança em muitas pessoas. Não posso mais virar as costas para a verdade. Naquela manhã, o céu cinzento se estendia até o horizonte. O vento frio soprava pelas árvores secas no quintal, uivando como lamentos do subsolo. Isabel sentou-se silenciosamente na biblioteca, segurando firmemente a carta anônima que Samuel havia trazido. As palavras rabiscadas, com o nome Mateus sublinhado 3 vezes. Ela leu repetidamente as últimas linhas. Ouvi os gritos dela vindo debaixo do chão de pedra. Tentei impedir Júlio. Mas ele ameaçou meu filho. Não pude fazer mais nada. Ela dobrou a carta. Tudo agora estava claro. Helena não desapareceu. Ela foi trancada e morta por seu próprio marido. E sob o porão desta casa, talvez ela ainda estivesse lá em silêncio, na escuridão, enterrada junto com os segredos repugnantes de uma família destruída. Roberto entrou, segurando uma xícara de café. Ele olhou para Isabel por um momento antes de falar. Você não dormiu a noite toda? Não. Até onde você pretende ir com isso? Isabel levantou o olhar, os olhos fixos. Até o fundo do inferno, se necessário. Até eu descobrir tudo sobre esta casa. Sobre Júlio. Sobre Helena. E sobre você. Roberto colocou a xícara na mesa, lentamente. Já te contei. Só queria comprar a casa para descobrir o que realmente aconteceu. E você pretendia esconder isso de mim para sempre? Se eu não tivesse descoberto por conta própria, você me deixaria viver em cima de um túmulo sem saber? Roberto não respondeu. Seus olhos escureceram. Eu não sou Júlio, Isabel. Não. Mas você está repetindo os erros dele, de mentiras, segredos, achando que pode controlar tudo. O ambiente ficou tenso. Então, o que você quer agora? Roberto perguntou. A verdade. Toda ela. Isabel disse, claramente. Você sabe onde Helena morreu? Roberto ficou em silêncio. Após um longo momento, ele assentiu levemente. Uma vez, e quando eu era criança, vim aqui. Minha avó irmã de Helena contou que Helena foi trancada por Júlio após uma grande briga. Ela ouviu batidas vindas do porão, mas não teve coragem de agir. Quando voltou, Helena havia desaparecido. Por que você não contou isso antes? Isabel gritou, os olhos vermelhos. Porque eu tinha medo. Medo de que, se a verdade viesse à tona, toda a minha família seria desonrada. Cresci com o sobrenome Santos, fui evitado por causa da má reputação da família. Queria encerrar essa história.
Enterrando o corpo de uma mulher inocente em silêncio? Roberto levantou-se, aproximando-se dela. Isabel, e eu te amo. Só queria te proteger dessas coisas horríveis. Isabel riu, a voz embargada. Você me ama, mas me deixou dormir em cima de um cadáver? Ouvir gritos toda noite sem entender por quê. Isso é o amor? Ela recuou, as lágrimas fluindo como rios. Você está escondendo mais alguma coisa? Você sabia sobre o quarto atrás da parede? Sobre o cofre? As contas bancárias. Roberto evitou seu olhar. Eu sabia das contas. Descobri quando estava na faculdade, lendo documentos legais da família. Mas, e eu nunca toquei nelas. Eu juro. Mais alguma coisa? Isabel quase gritou. Roberto permaneceu em silêncio. Ótimo. Então, esta noite, eu mesma vou ao porão. Vou encontrar Helena. Vou trazer a verdade à luz, mesmo que tenha que cavar todo o chão da casa. Naquela noite, Isabel preparou uma lanterna potente, baterias extras, uma pequena faca e levou consigo o diário de Júlio. Ela desceu ao porão quando o relógio marcou 11 horas. Roberto não a impediu, apenas ficou na escada, observando. Isabel, e se você não voltar em 30 minutos, eu desço. Não precisa. Ela empurrou a porta que levava ao quarto de pedra atrás da parede, entrando no espaço frio. A luz iluminava cada canto. Ela começou a examinar o chão de pedra, cada ladrilho, cada rachadura. Depois de um tempo, ela notou uma pedra diferente e uma laje de cor distinta das demais. Isabel ajoelhou-se, batendo levemente. O som era oco. Havia um espaço vazio abaixo. Ela recuou, pegando uma alavanca da bolsa. Com esforço, começou a levantar a laje. Após 3 tentativas, finalmente uma abertura surgiu. Um cheiro forte de decomposição subiu. Isabel tapou o nariz, iluminando o buraco. Lá dentro, havia um pequeno espaço. Nele, um esqueleto humano encolhido, envolto em tecido antigo. Ao lado, um pente e um colar com pingente redondo, gravado com as letras EP. Helena Santos, e Isabel sussurrou. Ela virou-se e gritou. Roberto! Venha aqui! Ele correu, vendo-a sentada ao lado do buraco. Seus olhos se arregalaram. Meu Deus! Você tem coragem de olhar? Isabel disse friamente. Esta é a mulher que seu tio matou. Aquela com quem você me fez conviver por semanas sem dizer nada. Roberto ajoelhou-se, lágrimas escorrendo. E me desculpe. Isabel levantou-se, olhando para ele como se fosse um estranho. Não sei se posso confiar em você novamente, Roberto. Mas sei o que devo fazer. Na manhã seguinte, a polícia local, representantes da prefeitura e a imprensa se reuniram em frente à casa. Samuel, Lúcia e Daniel estavam presentes. Isabel ficou no centro da sala, segurando um microfone, falando com firmeza. Sou Isabel Souza. O que estou prestes a dizer não é boato, não é lenda, mas a verdade desenterrada desta casa. Ela apresentou as evidências, documentos bancários, cartas escritas por Júlio, a carta anônima de Mateus, fotos do quarto secreto, gravações dos sussurros e, por fim, o colar de Helena. Todos ficaram em silêncio. Lúcia aproximou-se, continuando. Este é um caso de assassinato encoberto por quase 50 anos. Helena Santos foi trancada e morta por seu marido após ameaçar revelar transações financeiras ilegais dele. O oficial de polícia continuava a anotar em silêncio. Uma repórter levantou a mão. A senhora pretende deixar esta casa, depois de tudo? Isabel ergueu os olhos. Não. Agora esta casa não é mais um esconderijo de crimes. É uma prova de justiça. Uma salva de palmas soou, pequena, mas firme. Isabel se virou para Roberto, que estava mais afastado. O olhar dele misturava arrependimento e gratidão. Ela não disse nada. Ainda havia um longo caminho pela frente. Mas pelo menos, hoje, a verdade havia sido dita.
Naquela noite, a casa estava silenciosa como se nunca tivesse sido habitada. Após a coletiva de imprensa pela manhã, a imprensa se retirou, e a polícia também saiu, aguardando a conclusão da perícia no buraco sob o porão. Samuel e Daniel voltaram para Campinas, enquanto Lúcia ficou mais uma noite, mas dormiu em um hotel próximo. Isabel estava mais uma vez sozinha com Roberto que agora, mesmo com o título de o marido, parecia tão distante quanto o próprio buraco sob o piso de pedra. Isabel estava sentada sozinha na biblioteca, com o diário de Júlio nas mãos. A última página estava parcialmente rasgada. A luz amarelada iluminava seu rosto cansado. A sala já não era mais um esconderijo de segredos, mas uma arena de almas dos mortos sem nome, das mentiras reveladas, e dos sentimentos que apodreceram em silêncio. Roberto entrou, com passos leves como os de um ladrão. Você ainda está acordada? Como eu poderia dormir? Ela respondeu sem olhar para ele. Ele sentou-se na cadeira à frente, as mãos entrelaçadas. Eu sei que errei. Mas não sei por onde começar a consertar. Isabel fechou o diário e o colocou sobre a mesa. Você não precisa consertar nada. Só precisa responder a uma pergunta. Pergunte. Quando soube que Helena havia sido morta por Júlio e que poderia estar enterrada sob o piso, e por que não avisou a polícia? Roberto ficou em silêncio. Depois, falou com voz baixa como um sussurro. Porque eu pensei, e se fizesse isso, ninguém mais acreditaria na minha família. O nome Santos já estava manchado. Eu só queria enterrá-lo bem fundo. E enterrar sua esposa junto? Disse Isabel, como uma lâmina cortando. Roberto não respondeu. Você não entende, Roberto, ela disse com os olhos brilhando. Eu morei aqui. Isso me invadia todas as noites. Eu ouvia gritos, sussurros, unhas arranhando as paredes. Eu achei que estava enlouquecendo. E você sabia, e me deixou assim. Roberto abaixou a cabeça, a voz trêmula. Eu tive medo. Medo de você me deixar. Medo de você desprezar o sangue que corre em mim. Isabel se levantou de súbito. Não, Roberto. O que me faz querer te deixar não é o sangue. É a covardia. Ela saiu da biblioteca sem olhar para trás. Perto da meia-noite, Isabel estava na sacada do segundo andar, olhando para o jardim mergulhado na escuridão. O vento assobiava pelas frestas da janela, trazendo um frio cortante. Lá embaixo, as sombras das árvores se moviam como braços de mortos tentando emergir da terra. Ela ligou para Lúcia. Eu não consigo passar mais uma noite aqui. Está sufocante. Eu tenho medo, e do homem que está ao meu lado. Lúcia respondeu na hora. Estou indo te buscar. Em 15 minutos estarei aí. Isabel desligou, pegou o casaco, a bolsa, e desceu. Ao passar pela biblioteca, ouviu um som estranho. Toque, toque e toque. Ela parou. O som vinha da sala secreta. Da parede de pedra que os policiais cobriram com uma placa de madeira provisória. Isabel recuou um passo, mas logo avançou. Ela não podia fugir para sempre. Tinha que encarar uma última vez. Ela entrou na sala e ligou a lanterna do celular. A luz iluminou a parede de madeira. Toque, toque e toque. Desta vez, o som era mais nítido. Como unhas batendo na madeira. Tem alguém aí? Ela disse com a voz trêmula. Nenhuma resposta. Ela criou coragem e bateu de volta 3 vezes. Toque, toque e toque. Silêncio. De repente, toda a energia da casa se apagou. Isabel gritou. Roberto. Ninguém respondeu. Ela ligou a lanterna reserva e saiu correndo da sala. Roberto? Ouviu um barulho vindo do andar de cima. Correu escada acima até o quarto. A porta estava escancarada. Dentro, ninguém. Lençóis bagunçados, abajur no chão. Na parede, com sangue ou algo vermelho escuro estava escrito. Nós ainda não descansamos.
Isabel arfava, recuando. Desceu correndo, procurando o celular para ligar para Lúcia. A tela estava quebrada. Sem sinal. Então ela ouviu passos vindos do porão. Devagar, passo a passo, Isabel foi até a biblioteca. A porta para o porão estava aberta. Ela desceu degrau por degrau, com a luz tremeluzente iluminando o caminho. Roberto? Ela chamou. Ninguém respondeu. Ela entrou na sala de pedra. O ar era gelado como gelo na pele. No centro da sala, no chão estava Roberto. Ele estava encolhido, com sangue escorrendo da testa, olhos arregalados, boca aberta. Isabel correu até ele, sacudindo-o. Roberto! Meu Deus! O que aconteceu? Ele murmurou. Alguém me empurrou. Isabel olhou em volta. Ninguém. Você viu quem era? Não, e os sussurros, e voltaram. Ela o ajudou a se levantar, subindo com ele as escadas. Lúcia chegou bem na hora. Meu Deus! O que aconteceu? Chama uma ambulância. Rápido! Gritou Isabel. 1 hora depois, Roberto foi levado ao hospital local. O ferimento não era grave, mas seu estado emocional estava em colapso. O diagnóstico médico, crise aguda de pânico. Roberto só repetia. Está lá embaixo. Helena, ou outra coisa, e não vai deixar. Lúcia abraçou Isabel no corredor. Você não pode voltar para aquela casa esta noite. Eu sei. Mas Helena, sinto que ela ainda não foi libertada. Lúcia falou com tom grave. Talvez que a verdade não seja suficiente. Talvez seja preciso perdão. Isabel assentiu, lágrimas caindo. Eu vou voltar. Uma última vez. Para dizer a ela que sabemos que ela não está mais esquecida. No dia seguinte, ao meio-dia, Isabel voltou sozinha à casa. Sem polícia. Sem imprensa. Só ela e a casa vazia. Ela desceu ao porão, entrou novamente na sala de pedra. Ajoelhou-se junto ao antigo buraco, e sussurrou. Helena, sei que você passou por horrores. Eu não sou da sua família. Mas fui testemunha, e prometo, seu nome não será esquecido. O ar era gélido como navalha. Mas então, uma brisa leve soprou, acendendo uma vela ao lado, uma vela que ninguém havia acendido. Isabel se levantou, olhou em volta pela última vez. Pela primeira vez em muitas noites, não ouviu sussurros. Subiu as escadas, fechou a porta do porão. E pela primeira vez trancou-a por fora. 3 dias após a exumação do corpo de Helena e o choque que levou Roberto à internação psiquiátrica, Isabel quase não saiu de casa. A comoção pública havia diminuído, mas dentro daquela casa antiga, o silêncio nunca fora tão pesado. Naquela tarde, Lúcia voltou, acompanhada de uma mulher de meia-idade, alta, de cabelos castanhos presos, óculos finos e carregando uma pasta grossa. Isabel, deixa eu te apresentar. Esta é Laura Barbosa, pesquisadora histórica da região de São Paulo. Ela já escreveu livros sobre desaparecimentos misteriosos nos subúrbios dos anos 70. Laura estendeu a mão, voz grave, mas calorosa. Prazer em conhecê-la, Isabel. Acompanhei o caso pela imprensa. Sua coragem impressionou nosso instituto de pesquisa. Isabel apertou a mão dela, ainda com um olhar de desconfiança. Só fiz o que era certo. Mas se puder me ajudar a entender o que realmente aconteceu aqui, e só assim terei paz. Laura assentiu, abriu a pasta. Revisei todos os arquivos ligados à família Santos entre 1974 e 1979. Há descobertas relevantes. Ela tirou uma fotocópia marcada em vermelho. Este é o relatório da investigação original de 1979. Nele, consta que Júlio Santos retirou todo o dinheiro de 3 contas no Panamá, somando quase 2 milhões de cruzeiros da época. Mas o dinheiro nunca voltou ao Brasil. O banco confirmou que os valores só sumiram com Júlio.
Ele fugiu com o dinheiro e matou a esposa? Perguntou Isabel. Laura balançou a cabeça. Não exatamente. Júlio nunca foi localizado em nenhum país. Tudo são suposições. Mas há um detalhe muito intrigante. Ela mostrou outro documento. Júlio não era o único dono da empresa Construções Santos. Havia 3 sócios, um Felipe Ferreira, Henrique Ribeiro e um nome pouco citado Luiz Almeida. Esse homem desapareceu na mesma época que Júlio. Lúcia franziu a testa. Nunca vi esse nome em nenhum dos papéis que encontramos. Justamente por isso achei estranho, continuou Laura. Luiz Almeida era o contador da empresa. Chamavam ele de o A Sombra Financeira. Isabel ficou em silêncio, depois perguntou. Você acha que Luiz traiu Júlio? Laura assentiu. Sim. Entre os arquivos, encontrei um comprovante de que Luiz transferiu 400 mil cruzeiros para uma conta em nome de José Delgado no Uruguai. E adivinhem? Laura virou a próxima página. C. Delgado era o pseudônimo usado por Henrique Ribeiro ao registrar uma imobiliária no início de 1980, ou seja, menos de 2 meses após o sumiço da família Santos. Isabel soltou um suspiro. Eles traíram Júlio e tomaram tudo dele. Laura concluiu, séria. Acredito que planejaram matar Júlio, mas ele descobriu. Reagiu prendendo Helena, escondendo o dinheiro, e preparando a fuga. Mas algo deu errado e tudo desmoronou. Lúcia completou. Talvez tenha sido Luiz quem matou Júlio e para eliminar testemunhas. Isabel balançou a cabeça. Não. Se Júlio foi assassinado, onde está o corpo dele? E Helena? Ela foi trancada até a morte, e mais por que Júlio não matou logo a esposa, se ele era tão cruel assim? Laura refletiu por um momento e disse. Talvez Júlio ainda achasse que voltaria. Talvez, e ele tenha mantido Helena como refém, caso precisasse negociar. E então? Isabel sussurrou, ele desapareceu. Porque foi eliminado pelos próprios cúmplices. Laura assentiu. É uma possibilidade muito forte. Isabel desabou na cadeira, cobrindo o rosto com as mãos. Podemos provar? Existe alguma forma de trazer tudo à luz? Laura tirou mais um dossiê da pasta. Este é o ponto mais importante, um documento de transferência bancária da conta do Panamá com a digital de Júlio que corresponde ao DNA encontrado em um fragmento de unha recolhido pela polícia na Sala de Pedra. Isso confirma que Júlio retornou a esta casa depois de desaparecer. E deixou vestígios. Lúcia arregalou os olhos. Quer dizer que Júlio pode ter voltado depois que todos achavam que ele havia fugido? Laura confirmou com a cabeça. Exatamente. E talvez tenha sido justamente nessa volta que ele foi morto. Isabel falou com a voz trêmula. Você acha que o corpo de Júlio também está em algum lugar nesta casa? Laura apertou a mão de Isabel, com firmeza. Eu acho que sim. E se for verdade, tudo se encerrará. Todos os crimes serão desmascarados. Eles não podem se esconder para sempre. Isabel olhou fundo nos olhos de Laura, sentindo que finalmente encontrara uma verdadeira aliada. Não por Laura ser especialista, mas porque ela também lutava por justiça, não por fama, nem dinheiro, mas por aquelas almas esquecidas. 2 dias depois, a equipe de Samuel e Daniel voltou, acompanhada de um grupo de arqueólogos forenses. Laura os conduziu até o porão, apontando a área suspeita com base nos dados térmicos obtidos na última vistoria. No canto direito da sala de pedra, rente ao chão, a câmera térmica revelou uma anomalia de temperatura como se houvesse um espaço vazio por baixo. Vamos perfurar aqui, disse Samuel. 1 hora depois, a broca atravessou a camada de pedra. Com a sonda, confirmaram um espaço oco cerca de 70 centímetros abaixo. Daniel exclamou. Tem algo aí embaixo. Lúcia prendeu a respiração. Cavem. Cada pá de terra retirada era como uma camada do passado sendo desenterrada. No fim da tarde,
quando o sol já havia se posto, encontraram um antigo caixão metálico. Dentro dele um esqueleto humano. Laura retirou um saco de evidências e havia nele um anel de ouro com as iniciais OJP, um relógio de pulso modelo Panamenho parado desde 1979 e um fragmento de osso quebrado ainda com vestígio de sangue coagulado. Isabel ajoelhou-se diante dos restos mortais. Júlio Santos. Lúcia colocou a mão em seu ombro. Agora todos foram encontrados. Laura falou em voz baixa. E temos tudo o que precisamos para revelar a verdade. A notícia da descoberta do segundo corpo no porão da casa número 14 da Rua das Flores espalhou-se rapidamente por toda a cidade. Jornais como Folha de São Paulo e o Estado de São Paulo estamparam as manchetes. Desaparecimento da família Santos em 1978, verdade macabra é desenterrada após 47 anos. As emissoras de TV locais acamparam em frente à casa por dias. A polícia confirmou que o DNA dos ossos coincidia com parentes maternos de Júlio Santos, comparados a partir de registros médicos antigos. O investigador-chefe Hugo Lima declarou à imprensa: temos provas suficientes para afirmar que Júlio Santos foi assassinado e enterrado em sua própria casa logo após matar sua esposa, Helena Santos. Na coletiva de imprensa especial na Prefeitura de São Paulo, Isabel, Laura e Lúcia foram convidadas como testemunhas principais. A sala de conferências estava lotada, com câmeras apontadas diretamente para o púlpito. Isabel vestia uma camisa branca, com o cabelo preso, e ficou diante do microfone com uma serenidade quase gélida. Mas em seus olhos, o cansaço e a determinação fizeram a plateia silenciar. Estou aqui hoje não como heroína, mas como testemunha viva de que o passado, por mais enterrado que esteja, um dia retorna. A casa onde meu marido e eu nos mudamos foi palco de acontecimentos horríveis, uma conspiração, uma sequência de assassinatos e uma teia de mentiras que durou quase meio século. Ela ergueu duas fotos, um retrato de Helena e outro de Júlio. Esses não são apenas dois mortos. São símbolos de dois extremos, vítima e algoz. Mas sem a luz da verdade, ambos seriam apenas sombras esquecidas. Repórteres se agitaram, levantando mãos. Um perguntou: a senhora tem algum parentesco com a família Santos? Isabel respondeu firme: não. Sou apenas alguém que, por acaso, viveu na casa deles. Mas foi justamente isso que me impediu de ficar calada. Laura complementou: encontramos tudo, registros bancários, cartas manuscritas, comprovantes de transferência e até vestígios biológicos. O que foi escondido por décadas agora está esclarecido. Lúcia subiu ao púlpito com um olhar firme. Descobrimos também outro fato importante: o último cúmplice vivo do caso Henrique Ribeiro, hoje dono de uma imobiliária no Rio de Janeiro, é o mesmo que recebeu a transferência de Luiz Almeida em 1979. O processo judicial já foi encaminhado ao Tribunal Criminal. A sala encheu-se de murmúrios. Outro repórter perguntou: senhora Isabel, a senhora se sente usada por seu marido? Já que ele é descendente dessa família. O ambiente ficou subitamente tenso. Isabel ergueu o queixo, sua voz serena mais cortante. Me sinto traída. Mas foi justamente essa dor que me fez ir mais fundo. Foi o silêncio da família dele que matou Helena. E eu me recuso a continuar calada. Após a coletiva, o caso foi oficialmente reaberto com 3 suspeitos: Henrique Ribeiro, cúmplice financeiro, Luiz Almeida, contador, principal suspeito do assassinato de Júlio, e Matheus Rocha, antigo jardineiro e testemunha silenciosa. 2 semanas depois, a polícia prendeu Henrique em uma mansão nos arredores do Rio de Janeiro. Ele não resistiu. Em seu depoimento, Henrique abaixou a cabeça e confessou: Júlio era perigoso. Ele ameaçou nos denunciar se não dividíssemos o dinheiro igualmente. Luiz não aguentou a pressão. Foi ele quem matou Júlio. Eu só fiquei em silêncio. Isabel assistiu à reportagem de casa, com o coração pesado. Não sentia alegria pela justiça. Apenas um ciclo interminável de mais escolhas, pessoas que preferiram calar do que agir, deixando a dor se arrastar por décadas.
Roberto voltou para casa no fim do mês, após quase 3 semanas de internação psiquiátrica. Estava visivelmente mais magro, o olhar mais suave, mas ainda assombrado. Isabel o recebeu em silêncio. Sentaram-se na sala, sem dizer uma palavra por 10 minutos. Até que foi Roberto quem falou. Sei que não mereço voltar. Mas se você permitir, e quero consertar, pouco a pouco. Isabel o encarou, sem raiva, mas também sem pressa de perdoar. Você entende mesmo o que aconteceu, Roberto? Ele assentiu. Helena não foi apenas uma vítima. Ela foi uma voz que a família inteira abafou. E eu, com meu silêncio, fui cúmplice disso. Você está certo, Isabel disse, com um leve aceno. Quero recomeçar. Não para esquecer o passado, mas para ser digno do que você fez. Ela não respondeu de imediato. Mas dentro de si, uma porta começou a se entreabrir. Um mês depois, Isabel foi oficialmente convidada a palestrar na Universidade de São Paulo, no seminário temático História Sem Nome Quando Pessoas Comuns Enfrentam a Verdade. Laura sentou-se ao seu lado, ouvindo com orgulho. Costumamos pensar que a história pertence aos livros. Mas, na verdade, ela está debaixo dos nossos pés em cada pedra, em cada medo, em cada sombra ainda sem nome. E às vezes, basta uma pessoa se recusar a fechar os olhos e para que tudo se revele. Após a palestra, muitos alunos pediram autógrafos, alguns a abraçaram chorando. Isabel entendeu ali que havia feito algo que ninguém fizera em 47 anos e dar voz aos mortos. Lúcia e Daniel lideraram a reforma da casa. Isabel decidiu não vendê-la. Queria viver ali, mas não como antes, e sim como guardiã da memória. Vamos refazer tudo, disse Lúcia. O porão vai virar uma mini exposição. E a sala de pedra será substituída por um jardim memorial. Um jardim para Helena, Isabel sussurrou. Roberto se ofereceu para ajudar na construção, e pela primeira vez, Isabel aceitou com um aceno. 3 meses depois, a casa estava completamente transformada. As paredes antigas foram pintadas com cores claras, janelas ampliadas, luz por todos os cantos. A sala onde foi realizada a coletiva agora exibia um retrato de Helena, ao lado da inscrição. Não estamos mais em silêncio. Uma pequena cerimônia foi realizada, com vizinhos e jornalistas que acompanharam a história desde o início. Isabel apareceu na sacada do 2º andar, sorrindo para a multidão. Laura estava ao lado e perguntou baixinho. Você está bem? Mais que bem. Me sinto leve. Como se esta casa finalmente conseguisse respirar. No jardim, o vento balançava as árvores recém-plantadas. No centro do memorial, uma pedra gravada dizia: Helena Santos, de 1938 a 1978. Enterrada no silêncio. Libertada pela verdade. Isabel pousou a mão sobre a pedra e murmurou: Descanse em paz, Helena. Nós ouvimos você. A história revela o poder da verdade e da coragem. O silêncio diante do mal apenas perpetua o erro, enquanto enfrentar o passado, por mais doloroso que seja, é o único caminho possível para a cura. Isabel não fugiu, lhe escolheu lutar. Mesmo traída, permaneceu firme em sua busca por justiça para os que já não podiam falar. A maior lição: o passado pode ser enterrado, mas nunca será esquecido enquanto houver alguém disposto a escutá-lo e agir por ele. Se você gostou desta história, convidamos você a dar um like e se inscrever em nosso canal. Seu apoio nos motiva a continuar trazendo histórias comoventes quase todos os dias. Estamos muito agradecidos pelo seu apoio. Até breve.